E aí, galerinha, estamos aqui em mais uma aula de rework, que é a aula 6 referente a processador de texto. Ou, desculpa, eu já, eu já cortei esse vídeo umas 500 vezes por causa do erro do começo da aula. É a aula de manutenção, aula 6 manutenção. Perdoa-me pelo meu erro, é porque eu estava mexendo algumas coisas aqui sobre processador de texto, corrigindo algumas atividades e fiquei com isso na cabeça. Mas estamos aqui na aula 6 sobre manutenção de computadores. Lembrando que cada aula do Rework, a gente vai aprender um pouquinho sobre cada módulo, e na aula de hoje a gente vai aprender como que funciona um computador, sendo alguns componentes referentes à aula de manutenção. Já ia falar processador de texto de novo, já ia errar. Como vocês podem ver, eu estou com um probleminha hoje na minha câmera novamente, porque a gente está fazendo algumas configurações no computador devido à nossa mudança para a escola nova. E então a gente está com um leve probleminha nessa questão. Mas estamos aqui novamente, você vai estar ouvindo claramente o meu áudio e vendo as explicações na tela do seu computador ou do seu celular ou por onde você estiver assistindo este vídeo, certo? Então aqui a gente vai aprender um pouquinho referente como que funcionam as questões de um computador. Geralmente, as pessoas tendem a acreditar que o computador, ele é em si composto por todos esses itens aqui, ou seja, monitor, que é o que a gente chama de gabinete, desculpa, monitor não, a CPU que a gente chama de gabinete, o monitor que é a tela, o teclado e o mouse. Mas o computador em si, ele é somente o que contém dentro da CPU, ou seja, o gabinete. É lá que se encontra todos os componentes do computador e os outros aqui são itens que são chamados de componentes periféricos, que a gente vai aprender um pouquinho sobre eles também, certo? Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala sobre a questão de computadores, a gente tem uma sequência de itens que são extremamente importantes. E são alguns componentes no qual o computador não consegue operar sem eles. É basicamente como o corpo humano. Sem alguns órgãos específicos, a gente não consegue viver, e basicamente sem esses componentes, o computador também não. Primeiramente, a gente está aqui com a fonte de energia, que é por onde a gente recebe a energia que vai ligar esse computador. Como que funciona a fonte? Ela simplesmente readapta essa energia que ela vai receber para que os componentes do computador possam recebê-lo de forma correta, certo? Ou seja, nossa tomada em casa, pelo menos aqui em Campo Grande, na cidade toda, a gente recebe a voltagem de 110 volts, ou 120, não me lembro muito bem. Só que o computador aqui dentro, ele não funciona com 120 volts. Ele vai receber essa energia aqui, ó, na fonte de energia, onde ela vai converter a energia de voltagem para a quantidade que a placa-mãe necessita. Ou seja, a gente já tem uma ligação com o outro. A fonte de energia, ela serve justamente para trabalhar com a administração da energia, onde a gente vai fazer a conversão de voltagens para que o computador possa funcionar normalmente, certo? Sem ter nenhum problema, sem afetar nenhuma placa, nenhum componente. Daqui, a energia ela vai ser convertida e ela vai ser enviada para placa-mãe, que é como se fosse o corpo do computador. Ou seja, é uma parte extremamente importante do computador e sem ela a gente não consegue ter computador, certo? Então, a partir daqui, a gente vai ter alguns componentes na placa-mãe que são os resistores, os slots e os encaixes de conectores, que é o que vai distribuir energia para os outros itens. Resistores, deixa eu pegar aqui, ó, placa-mãe, imagem, deixa eu pegar aqui uma placa-mãe aqui, ó. Como vocês podem ver, essas torrezinhas aqui, que eu costumo chamar a placa-mãe de mini cidadezinha, são resistores, conversores, esses quadradinhos pretos. Essas entradas aqui são chamadas de slot, e encaixe de conexão, e a placa-mãe em si no total, certo? E os encaixes de componentes periféricos, que são os componentes que ficam fora do computador. Então, e o slot aqui do processador, que é uma coisa muito importante. Então, basicamente, a placa-mãe é feita de plástico, muitas vezes com base de acrílico, para poder comportar alguns itens que vão ser colocados aqui. Ou seja,
todos esses conectores, resistores, capacitadores, que são esses negocinhos pretos, são capacitadores, eles servem para alguma coisa específica. Inclusive, eles estão ligados por microfiozinhos que tem aqui, ó, que você pode ver essas linhas, são microfiozinhos que são criados justamente para poder conectar de um ao outro. Ou seja, eles são feitos de liga de cobre ou de ouro, que são os melhores condutores que a gente tem aqui na Terra. E para que servem os resistores? Justamente você pode ver ó, aqui perto ou de um slot, ou de um encaixe, ou de um conector, existem resistores, certo? Eles servem para aprimorar a modificação de energia, ou seja, como por exemplo, da tomada chega em casa, da tomada 110. Daqui, a minha placa funciona com 12 volts. Ele vai converter de 110 para 12 volts para minha placa. A minha placa vai começar a converter essa energia para cada componente. Ela recebe 12 e ela tem que distribuir uma quantidade específica, como por exemplo, a minha entrada USB, ela trabalha com 6 volts, então eu vou ter um resistor bem aqui no cantinho que vai converter isso para 6 volts. Aqui eu tenho os slots de memória RAM, que trabalham com 10 volts. Então, todos esses resistores aqui vão trabalhar com a conversão, certo? Ah, mas o resistor ele serve somente para isso? Não necessariamente. Ele serve também para poder proteger algum componente do computador. Ou seja, se a voltagem vir maior do que a capacidade que ele tem para fazer a modificação, ele vai queimar e ele vai proteger aquele componente específico para que ele não seja queimado ou não seja estragado por causa de um curto. Mas aí, se você não trocar o resistor, você não vai ter acesso a ele, certo? Porque você precisa justamente ter o resistor para transformar a energia de um lado para o outro. É possível trocar? Alguns sim, alguns não. Depende muito da placa e da manutenção específica que esse computador vai ter, certo? Da placa-mãe, a gente vai passar diretamente para um outro componente que é de extrema importância. Se a placa-mãe ela é o corpo do computador, o processador não é nada mais do que o cérebro do seu computador, certo? Ou seja, ele fica exatamente nesse slotzinho aqui, aonde ele administra todas as funções existentes dentro do computador. Ou seja, tudo que você faz no computador é passado por ele. Como, por exemplo, esse movimento do mouse, tudo que eu estou fazendo aqui, clicando na foto, fechando a aba que abriu, clicando aqui, voltando aqui, ele serve justamente para dar esse comando. E esse comando, ele passa em microsegundos, ou seja, é extremamente rápido. Qualquer coisa que eu faça no computador, ele vai responder extremamente rápido. Qual que é a função do processador? Administrar e organizar essas funções. Por exemplo, se eu movimentar o mouse, ele sabe que eu preciso que apareça o mouse sendo movimentado na tela no mesmo momento que eu estou movimentando o mouse, e se eu clicar em alguma coisa que precisa abrir aquela página ou aquele item, certo? Então, ou seja, quando eu movimento o mouse vai passar essa informação para o cabo dele, que vai enviar para a placa-mãe, que vai enviar lá para o processador, que vai ler, vai enviar de novo para a placa e vai enviar para a tela. Então, isso é microsegundos, ou seja, eu estou fazendo isso aqui agora, o processador está lendo essa função que eu estou fazendo aqui de ficar girando a setinha do mouse, certo? E ele está fazendo isso em microsegundos. E passando disso aqui, a gente tem um outro componente que ajuda o processador, que são as memórias RAMs. Se o processador ele trabalha com todas as funções do computador, passando elas para qualquer componente necessário, como por exemplo, o movimento do mouse que ele tem que espelhar esse movimento na tela do computador, eu tenho uma outra placa, que é a memória RAM, que serve justamente para ajustar os programas e também otimizar o trabalho deles de forma com eficácia. Desculpa a tosse, gente, que eu tô um pouquinho gripado, tá bom? Mas vamos continuar. Então, como que funciona isso? Quando eu estou aqui, ó, por exemplo, eu estou utilizando o meu navegador, eu estou utilizando o bloco de notas que eu estava dando aula quase agora, esse é o código da aula que eu estava dando, referente à aula 6, né, de processador de texto. E eu tenho aqui um bloco a minha lupa aberta. Então, como vocês podem ver, eu tenho 3 programas, 4 com o Zoom, que é onde eu estou usando para gravar o vídeo de vocês, certo?
E se eu não tivesse a placa RAM, certo? No caso, a memória RAM, eu não conseguiria fazer isso. Por quê? Ela faz esse papel de separar a função e o trabalho de cada item. Por quê? Por mais que eu esteja usando vários programas, a mesma tela e o mesmo comando vai para tudo. Ou seja, se eu preciso clicar em alguma coisa, se eu preciso movimentar alguma coisa, aumentar, diminuir, independente se é aqui, aqui ou aqui, ele vai fazer a mesma função. Só que eu tenho um trabalho de sobreposição de tela, que é o quê? Eu estou com o meu navegador aberto, então a placa-mãe vai dar permanência não, vai dar preferência para o meu navegador. Se eu vir aqui e abrir o meu bloco de notas, ela vai dar preferência para o meu bloco de notas. Se eu vim aqui e abrir a minha lupa, ela vai dar preferência para a minha lupa. Ou seja, sempre o programa que tiver evidente na tela, ou seja, acima dos outros, ela vai entender que é aquele programa que eu estou utilizando e vai deixar os outros de lado. Isso vai fazer com que eles parem? Não, porque a gente tem milhões de programas no computador que trabalham em segundo plano. É justamente para isso que a memória RAM serve, para administrar cada um desses programas de forma correta, não deixar o computador travar e não deixar que você perca arquivos ou algum item importante dos seus programas, certo? Pensando nisso, a gente tem a base de que cada memória RAM, ela tem uma quantidade de giga específica. Então, justamente essa quantidade de giga específica que é o que trabalha. Ou seja, se eu tenho um programa de 10 gigas e mais outros 3 de 15, 20 gigas aberto, eu preciso de uma placa RAM que supra esses programas abertos mais os programas do computador. Então, a gente vai precisar de uma memória RAM de no mínimo aí uns 60 não, desculpa que isso aí é exagero. Uns 16 de RAM mais ou menos. Só que nem sempre necessariamente vocês vão precisar tudo isso. Uma memória RAM de 2 gigas já dá conta de fazer isso, porque não é o giga do programa que vai fazer isso. O giga do programa ele está ocupando a memória do computador. E sim, toda transição de informação que está passando aqui que conta como giga. Ou seja, eu posso ter 30 programas abertos, mas se juntando todas as funções daqueles programas eu não der 2 gigas, a minha placa está rodando normalmente, tranquilamente, sem dar problema nenhum. Passando daqui, a gente vai para o disco rígido, que é nada mais, nada menos do que o nosso HD, aonde é guardado todas as informações que a gente tem. Todo arquivo salvo, todo documento que a gente salva, tudo que a gente está fazendo, geralmente é mantido neste itemzinho aqui, certo? E esses são os componentes principais do computador, ou seja, os componentes que a gente precisa para que ele sobreviva. Sobre o disco rígido, ele é uma placa onde ele armazena toda a memória do computador, ou seja, todo o programa instalado, todo item que você coloca, foto que você baixou, site que você salvou, todas as informações que o seu computador tem estão gravadas nele. É basicamente uma memória, um cartão de memória, certo? Igual o que a gente utilizava no celular antigamente. Só que ele tem uma função maior. Geralmente, o menor dos HDs devem conter uns 500 gigas. Agora, o maior provavelmente vai ser 1 tera, ou, dependendo da quantidade, de 10 a 15 teras ou mais. Aí vai ser a quantidade proporcional de tera referente ao número que eles vão colocar, certo? E aí é ali que vai ficar. Esses três componentes aqui, ó, eles trabalham sempre juntos, ou seja, o processador envia a informação para o disco rígido que precisa abrir um programa e ele vai enviar essa informação para a memória RAM se tem um espaço disponível para esse programa abrir. Se tem, os três vão funcionar junto para que o programa abra, como por exemplo, eu estou utilizando o navegador. O navegador, por mais que ele seja online, a função dele é registrada aqui no disco rígido, e para mim poder abrir ele, eu preciso pedir permissão para o processador, que autoriza o disco rígido a abrir, que vai perguntar para a memória RAM se tem espaço. Se tiver espaço, ele abre. Se não tiver, não abre. É por isso que muitas vezes o computador fica lento, algumas vezes uns programas não abrem, eles travam. É justamente porque a memória RAM não está sabendo administrar esses outros programas que estão abertos ao mesmo tempo. Dos componentes principais são esses. Aí a gente tem os componentes secundários que vêm dentro do computador, que é uma placa de vídeo, para que você possa ter a visualização da tela normalmente, uma placa de som, para que você possa reproduzir som ou captar som a partir de um aparelho, seja ele um microfone ou seja ele uma caixinha de som,
certo? Leitor interno, que é o leitor de administração de cabos, que é o que a gente chama, né? Que é o leitor do USB, o leitor do conector da tela com o computador, do que passa as informações de um local para o outro, certo? E também a gente tem placa de vídeo dedicada, que é para computadores que são voltados para jogos ou algumas produções mais pesadas, que precisa de uma memória melhor também. E também podemos colocar HDs extras, ou seja, fontes de memórias extras, a partir disso. Tirando a parte dos componentes internos, a gente vai agora para os componentes periféricos. Por que componente periférico? Porque eles ficam em volta do computador, certo? Deixa eu colocar aqui PC. Componentes periféricos do computador. São nada mais do que isso aqui. A palavra periférico quer se dizer ao redor, periferia, o que fica em torno. Como, por exemplo, a gente tem uma cidade e a gente tem os bairros que ficam longe do centro. Eles são periferias. Mas é errado dizer que periferia é o bairro pobre da cidade. Não. Periferias são todos os bairros que não são considerados centro, ou seja, tem o centro da cidade e todos os bairros em volta são chamados de periferia. Então, tudo aquilo que está em volta, no contorno ou ao redor de alguma coisa são chamados de periférico, certo? E a gente tem a mesma coisa, o mesmo conceito referente ao computador. Então, todos os itens que são conectados ficam do lado de fora ou ao redor do computador, são chamados de periféricos. Temos três periféricos específicos que são de extrema importância, que são tela, teclado e mouse. Você não consegue mexer no computador se você exatamente não tiver esses três, mas o mais principal é esse. Porque eu ainda consigo mexer no computador somente com o mouse, sem o teclado, porque eu posso usar o teclado virtual, e eu não tenho necessidade de usar tanto o mouse, porque dependendo da situação eu consigo fazer as localizações e modificações utilizando o próprio teclado. Mas esses são os três componentes periféricos de maior importância. Os de segunda importância são os outros que não são de necessidade utilizável para o computador, como caixa de som, câmeras, microfones, aparelhos de gravação, conectores e impressora. Eles são importantes para que você utilize para algumas funções específicas, mas não são obrigatórios e necessários na compra de um computador, certo? Então, a partir daqui, a gente já tem todos os componentes do computador que a gente pode utilizar e o que a gente precisa utilizar. Referente ao computador, era somente isso, para que vocês conhecessem o aparelho que vocês utilizam dentro de sala de aula. A gente agora vai ter uma atividadezinha referente a isso. Vocês vão abrir no computador de vocês o programa Word, onde a gente vai trabalhar uma lista específica de componentes. Vamos trabalhar uma dinâmica específica assim. Vocês têm R$ 2.000 e precisam comprar um computador. Só que vocês não vão comprar esse computador inteiro, vocês vão comprar ele peça por peça. Vocês vão pesquisar cada uma dessas peças e vão montar o seu computador a partir de cada uma delas, certo? Cada componente do computador. E aí vocês vão fazer uma lista dentro do Word com cada uma dessas peças, no valor de R$ 2.000 total de compra. Ou seja, vocês têm R$ 2.000 e precisam comprar um computador. Como que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no Google, vão pesquisar, por exemplo, placa-mãe, que é uma coisa importante que vocês precisam ter no computador. Aí eu venho aqui, placa-mãe, eu vi aqui que eu tenho uma placa-mãe, socket, tanto, 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 e o preço dela é R$ 279,99. Só que não só isso, eu vou colocar lá, fotinha da placa-mãe, o preço da placa-mãe, o nome da placa-mãe, e vou colocar lá como que funciona, para que serve, ou seja, todos os componentes que vocês pegarem e colocarem na lista de vocês tem que conter uma imagem, o nome, o preço e para que serve esse componente dentro do computador. E assim vocês vão montar o computador de vocês a partir disso, com o total de R$ 2.000 baseado no preço das peças que vocês escolherem. Sejam sábios, escolham certinho que dá para montar um computador bem legal com R$ 2.000, certo? E aí, após fazer toda essa atividade, vocês vão enviar ela no Ávalo na atividade da aula 6, certo? Estarei esperando a atividade de vocês.
sobre a aula de hoje é isso. Até a próxima. Já pedindo desculpa porque mais uma vez eu estou com um probleminha na câmera e não estou aparecendo no vídeo, somente a minha voz, mas estamos aqui e aguardo vocês na próxima aula. Falou, até mais. Bye, bye.